Olá, oitavo ano! Hoje nós trabalharemos o imperialismo europeu. O imperialismo europeu se deve ao neocolonialismo, às novas formas de colonialismo, principalmente nos continentes mais pobres naquela época, porque a Europa era chamada de Velho Mundo e os continentes vizinhos, como a África e a Ásia, sofrerão também essas novas formas de colonização. Então, países como França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, entre outros, irão promover essa corrida imperialista. Mas nós teremos também o Japão no Oriente, também nessa corrida imperialista, no domínio sobre outros territórios em busca de matéria-prima, já que nós estávamos vivendo aí a segunda revolução industrial, como foi explicado no vídeo anterior, e é dentro desse contexto que a busca por matéria-prima, vai configurar a exploração desses continentes mais pobres. Então, vamos aqui continuar o mesmo conteúdo, a mesma habilidade do vídeo anterior, que é a formação dos novos Estados Nacionais Europeus, as demandas do capitalismo industrial e o lugar das economias africanas e asiáticas nas dinâmicas globais. As habilidades, estabelecer as relações entre as ideologias raciais e o determinismo, no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia. E também reconhecer os principais produtos utilizados, e explorados. Vamos dar início. A doutrina Monroe. No século XIX, as diferentes regiões do mundo estavam interligadas. As relações entre elas, porém, eram marcadas pela dominação imperialista. Ou seja, cada país queria mostrar que ele tinha mais domínio sobre outros territórios e que tinha um mercado também, para vender esses novos produtos e explorar matéria-prima também. Nesse capítulo vamos estudar alguns acontecimentos que marcaram o século XIX. Então vamos observar aqui essa imagem, United States, Você vê aí a doutrina Monroe, os Estados Unidos, em busca desse imperialismo, nessa corrida também pela industrialização e o domínio, feito pela doutrina Monroe, sempre se achando os povos, superiores a outros povos. No mercado financeiro, nós temos aí o surgimento, das ações, do mercado de ações, que é o que rege o mundo até hoje. Começou lá atrás, no século XIX. Então, além dos empréstimos de bancos, os grandes empresários podiam obter recursos dividindo o capital, dinheiro de suas empresas em ações e vendendo-as para investidores. Uma ação correspondente a uma pequena parte do patrimônio de uma empresa. Assim, quem compra, por exemplo, 10% das ações de uma empresa, torna-se dono de 10% dessa empresa e passa a receber 10% dos lucros que ela obtém. Hoje, no mundo, as grandes empresas multinacionais, elas estão no mercado de ações. Por quê? Você pode comprar uma ação, teve dinheiro, você pode comprar uma ação em leilões de determinadas empresas. Então, se aquela empresa vai bem, as suas ações vão sendo valorizadas. Se ocorrer algum problema, aquele valor das ações cai. Então, por exemplo, a nossa Petrobras, ela já foi leiloada em várias plataformas aí de petróleo, foram leiloadas, vendidas no mercado de ações. Por isso que a gente diz que a Petrobras, ela é uma empresa brasileira, ela é uma multinacional, mas que está nas mãos do mundo, porque são várias as pessoas de qualquer lugar do mundo e outras empresas que compraram ações para explorar o nosso petróleo, nosso gás natural. E aí a gente tem como consequência que obedecer os preços do mercado mundial. Então isso começou, essa prática lá atrás,
na época do imperialismo, do neocolonialismo. Ao fracionar o capital de suas empresas em ações e vendê-las aos investidores nas bolsas de valores, os empresários obtinham o dinheiro no momento da venda das ações e evitavam o pagamento de altos juros dos empréstimos bancários. Aqui nós temos uma imagem da época, né? As bolsas de valores são mercados privados em que investidores compram e vendem ações de grandes empresas. Então essa prática é mais comum nos dias de hoje, né? E a África é explorada no modelo chamado neocolonialismo, ou seja, neo significa novo, né? Então, a nova forma de colonização, de exploração. Aqui nós temos os pigmeus no Congo, o povo pigmeu, que foi explorado nesse novo modelo. Fora os pigmeus, temos os bosquímanos da região sul, os pigmeus da floresta do Congo, que viviam basicamente antes do colonialismo da coleta de raízes, frutos e mel. Outros como o Musi, que eram seminômades e habitavam a parte oriental do continente, viviam do cultivo da terra e da criação de gado. Então, nessas regiões, deixa eu só voltar aqui. Nessas regiões africanas, a matéria-prima, como também minérios, como marfim, foram bastante explorados de maneira até desumana. Esses povos foram muito prejudicados, né? Tem a história do rei Leopoldo da Bélgica, né? Que também explorou muito a região da Argélia. E os beduínos, eles tinham contato com os mercadores, né? Na verdade, eles também eram mercadores, né? São mercadores que cruzavam o deserto do Saara, comercializando, usando também camelos. E os povos beduínos, eles adentraram o norte da África. Diversos povos nômades viviam no deserto do Saara. Entre eles, os povos beduínos, né? Por quê? Porque o camelo, ele era muito utilizado. Para você cruzar o deserto, tinha que ser um animal resistente, né? Que consegue armazenar por muito tempo água também, sem tomar água, porque ele armazena aqui nessa parte dele, né? Então o comércio era também uma importante atividade. Com suas caravanas, os beduínos atravessavam o deserto do Saara em busca de locais para comercializar. E o imperialismo na África também, ainda sobre esse imperialismo. O imperialismo foi um processo iniciado nas últimas décadas do século XIX, que se caracterizou pela expansão das potências capitalistas europeias, como a França, a Inglaterra, sobre os territórios da África, da Ásia e da Oceania, que eram chamados protetorados. Na origem desse processo, na qual mais tarde também participaram os Estados Unidos e o Japão, estavam as modificações no mundo capitalista, criadas pela Revolução Industrial, que entrara em outra fase na segunda metade do século XIX. Essa nova fase da Revolução Industrial foi marcada pela expansão da industrialização, iniciada na Inglaterra, para outros países europeus, como Bélgica, França e Alemanha. Nessa época, a indústria europeia também recebeu melhorias técnicas, como a energia elétrica, que nós vimos os grandes inventos no vídeo anterior, os motores movidos a óleo, a diesel e a gasolina, o uso do aço e outros avanços nas áreas da química e da mecânica, o que levava a esses países promover esse imperialismo e esse neocolonialismo na busca de matéria-prima nos continentes África, Ásia e Oceania. Então, em 1870 aí, né? Os mercados consumidores europeus já não absorviam o que suas indústrias produziam, o que vai gerar mais tarde, né, crises de superprodução, como foi a de 1929, né, o crash, mas é outro assunto. Então aqui nós temos uma imagem do desembarque de produtos ingleses em um porto comercial na África do Sul, uma fotografia do final do século XIX, onde mostra aqui a exploração do europeu em relação ao africano era
uma forma de trabalho escravo, né? Só que um trabalho escravo não do cativo, como nós vimos aqui, na época da colonização no Brasil, mas uma forma, sim, de trabalho escravo moderno, de exploração do homem pelo homem. Então, diferentes imperialismos. O termo imperialismo deriva da palavra imperium, cujo significado pode ser traduzido para autoridade, totalitarismo, né? Sobre um território estrangeiro. Como ao longo da história houve várias formas de um povo exercer autoridade e a dominação sobre outro. O conceito de imperialismo precisa ser compreendido, porque essa forma de imperialismo também foi uma forma de exploração do homem pelo homem. Foi uma forma também de trabalho escravo. O imperialismo exercido na Roma Antiga, por exemplo, era diferente. Por quê? Porque eles cobravam impostos pesados, né, aos povos dominados. Já o imperialismo inaugurado nas grandes navegações, que foi o que nós vimos na política mercantilista, baseava-se naquele trabalho também escravo que nós tivemos no nosso Brasil. Já o imperialismo que nós estamos falando aqui agora, do século XIX, por sua vez, procurou abrir novos mercados consumidores e garantir o acesso às matérias-primas necessárias para a indústria europeia e, posteriormente, também para os Estados Unidos e Japão, que também já estavam se industrializando, né, crescentemente nesse processo. E o que são esses protetorados na África, né? Nessa época, o tráfico de escravizados era uma importante fonte de renda para muitos estados africanos. A suspensão desse comércio, ou seja, acabando o tráfico de escravos, que ocorreu, né? Principalmente o nosso país aí, que foi um dos últimos a abolir a escravidão, digamos não, o último mesmo, né? Por pressão dos ingleses, enfraqueceu os estados africanos mais poderosos, diminuindo assim a capacidade de resistência frente à invasão europeia. Protetorado. Vamos entender aqui. Protetorado é uma região sobre proteção. Os países europeus diziam que estavam protegendo aqueles territórios que eles estavam explorando matéria-prima, que estavam gerando, inclusive, né, renda para a população. Mas não era verdade isso na prática, né? Como nós vimos na imagem lá, existia sim exploração e atrocidades. No regime de protetorado, os chefes locais mantinham formalmente o poder, mas eram obrigados a acatar as decisões de seu protetor. O protetor era o país europeu. E aqui nós temos, todo o continente africano fracionado e dominado em protetorados por países europeus. Veja só, nós só temos aí, o Congo belga, que já lembra o quê? A Bélgica, né? E temos aí a Etiópia. Na parte da França, nós temos a Argélia, temos Costa do Marfim, toda essa parte em rosa. Dominados pelos ingleses britânicos, que britânicos são os ingleses, nós temos o Egito, o Sudão, a Nigéria, Uganda. Na parte italiana, nós temos aí o que hoje é a África do Sul, que é a União Sul-Africana, Basutulândia, que eram os nomes na época, né? Ainda temos também Portugal, na cor verde, como Moçambique e Angola, e a Guiné. A espanhola, nós temos ali o Rio do Ouro, né? E Tanger, próximo ao Marrocos. E todo esse território dominado, né, eram chamados de protetorados. Mas vamos ver na prática, aqui nós temos as fontes históricas, como isso funcionava, né? Aí nós temos aqui a produção do tabaco, que é para o fumo, as monoculturas que foram introduzidas nesse neocolonialismo. Temos também aqui a extração do látex, que foram trazidos, né,
seringueiras pelos colonizadores franceses e uma tirinha para a gente refletir aqui e criticar, né? Vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero uma onde passe um rio. Se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Ou seja, aí são as grandes nações europeias, os seus líderes, dividindo, repartindo a África nos chamados protetorados, ou conhecido como a partilha da África. Vamos falar um pouquinho sobre a Argélia. Oran, na Argélia, no ano de 1890, nessa imagem. A Argélia foi invadida e tomada pelos franceses em 1830, em batalhas que exterminaram 1/3 da população local. A morte de 1/3 da população. A despeito da maioria muçulmana entre os nativos, os colonos franceses converteram a principal mesquita argelina na Catedral de São Filipe, ou seja, eles ainda impuseram a religião cristã aos antigos, né, muçulmanos, e tomaram inclusive a mesquita e transformaram em catedral. Com a crescente insatisfação com a exploração perpetrada pela França, os argelinos iniciaram em 1954 uma guerra por sua independência. E essa guerra ela vai durar, né, até conseguir a independência em 1962. Para vocês entenderem o processo de independência africana, vocês podem assistir filmes como Hotel, né, Ruanda, podem ver vários documentários. E a África do Sul? A Companhia Holandesa das Índias Orientais estabeleceu na região do Cabo em 1652, dominando os povos nativos como os Khoikhoi. A partir de 1806, os ingleses também se estabeleceram no território sul-africano, disputando com os holandeses. E mesmo depois da abolição da escravidão em 1835, os negros sul-africanos sofriam discriminação, inclusive a política de segregação, que nós precisamos falar sobre ela, que foi o apartheid, né? Um regime de segregação racial, segregar e separar, onde na África do Sul o apartheid separavam brancos de negros. A população ela tinha que ter os bairros de brancos e os bairros de negros, os bantustões, e a gente vai ver a grande luta de Nelson Mandela, né, contra o apartheid, para pôr fim ao apartheid e às formas de discriminação racial. Será um outro tema para ser aprofundado. Bons estudos e até a próxima.